Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição semanal do Boletim Suprem de Boas Notícias. Nós separamos para você 6 acontecimentos que merecem ser compartilhados. Nos ajude deixando o seu like neste vídeo e se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Vamos iniciar o nosso Top 6 da semana com uma reportagem especial sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho em todo o mundo. E é um dia para a gente refletir sobre as nossas ações e como podemos contribuir para deixar a nossa cidade mais limpa e preservar os recursos naturais do planeta. Por isso, a nossa repórter Marisol Cadiege foi para o Jardim Botânico de Brasília para conversar com algumas pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente e também conferir o que tem sido feito por lá para conscientizar a população. Acompanhe! O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho. A data foi escolhida em 1972, numa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para simbolizar uma Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano, momento da criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Desde então, diversas instituições civis e organizadas celebram o dia com ações com o objetivo de sensibilizar a opinião pública, promover a valorização e preservação do meio ambiente. A natureza, generosa como sempre, nos dá a oportunidade de nos alimentarmos e nos curarmos com diversas plantas medicinais e alimentícias, sem que precisemos pôr a mão na massa. As espécies oferecidas são diversas, basta olharmos para o meio em que estamos inseridos. A TV Suprem foi ao Jardim Botânico de Brasília para aprender um pouco mais sobre a conservação do cerrado, sobre a biodiversidade e sobre sua influência na vida das pessoas, além de saber como podermos inserir parte de conhecimento tradicional no manejo de algumas plantas na alimentação ou no uso fitoterápico, considerando inclusive a pesquisa e o desenvolvimento técnico. Então aqui nós estamos no Jardim Sensorial, um jardim que explora os 5 sentidos, principalmente o olfato, porque tem muitas plantas aromáticas aqui, e muitas plantas são alimentícias e medicinais, Então elas trazem toda essa bagagem de conhecimento tradicional, também atrelado ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico. O conhecimento tradicional das plantas medicinais é muito importante, porque é ele que dá a nossa base para procurar de que planta a gente tira, qual planta é que a gente estuda para procurar um remédio, um composto novo que vai virar um medicamento. Alguns estudos indicam que 80% dos remédios com origem em plantas tiveram origem com o uso tradicional. Alimenta, como você falou, e é medicinal, para várias doenças, anemia, insônia, depressão e outras mais. Se a gente for pesquisar, a gente vai achar muitas coisas atrás dela, E é o alimento dos pobres, E minha avó já falava, Ela ia na missa, escutava o padre falar, Ora pelos nobres, Que era para o povo orar pelos nobres. E aí surgiu esse nome lá, que a cerquinha era feita de oropronobres, E aí ficou a carne dos pobres, Ficou essa história. E para celebrar tudo isso,
O Jardim Botânico, em parceria com diversas instituições, organizou a Semana do Meio Ambiente, onde terão atividades como blitz educativa de prevenção a incêndios florestais e a Camerata do Cerrado, um concerto musical com a participação de crianças e músicos convidados da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Vamos falar agora sobre um achado inédito. Pesquisadores alemães descobriram sinais de cidades na Amazônia boliviana, que datam da era pré-colonial. Pode não parecer, mas a Amazônia guarda segredos milenares abaixo das copas das grandes árvores. Na semana passada, cientistas da Alemanha anunciaram a descoberta de cidades na Amazônia boliviana da era pré-colonial. O estudo foi publicado na revista Nature, em que foram descritos como assentamentos de baixa densidade. Dos 26 locais encontrados, 11 ainda não eram conhecidos, já que o mapeamento da região é complicado, tendo em vista a vegetação densa que cobre a área. Segundo os pesquisadores, os casárabes, que se desenvolveram entre 500 a 1400 d.C., eram os responsáveis pelas construções. A pesquisa só foi possível graças à tecnologia Light Detection and Ranging, que realiza um mapeamento a laser aéreo, permitindo ver a formação do relevo abaixo da superfície. Segundo os pesquisadores, esta é a principal evidência de que sociedades urbanas se desenvolveram na bacia amazônica. A ciência sempre nos surpreendendo. Um homem recebeu o primeiro transplante duplo de mãos do mundo. E quem traz mais informações é o repórter Pedro Nascimento. O britânico Stephen Gallagher, de 48 anos, foi o primeiro a receber um transplante duplo de mãos para tratar a esclerodermia, uma doença autoimune que provoca uma inflamação e enrijece a pele e os órgãos de determinadas partes do corpo. No caso de Stephen, a condição levou à perda dos movimentos nas mãos. Porém, a cirurgia inovadora, realizada no Leeds Teaching Hospital, na Inglaterra, foi capaz de devolver ao menos parte do controle dos membros. A equipe removeu as mãos do paciente, que tinham movimentos muito limitados, pelas de um doador falecido. O problema atrapalhava o cotidiano de Stephen há pelo menos 7 anos. Ele contou que antes da operação havia tentado diversos tratamentos sem sucesso e que foi obrigado a parar de trabalhar. É a primeira vez que a técnica é usada para substituir mãos afetadas terminalmente pela esclerodermia. O procedimento abre caminho para outras cirurgias como essa. A Universidade de Brasília dá exemplo de inclusão ao receber o primeiro aluno surdo-cego para fazer mestrado. A oportunidade construída por Yuri Moraes demonstra que não há limites para o desenvolvimento acadêmico e abre caminho para que outros alunos possam ser inseridos nos cursos de pós-graduação. O Yuri é o primeiro aluno surdo-cego a ingressar em um mestrado na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ele é graduado em Língua Brasileira de Sinais, a Libras, tendo o português como segunda língua. Aos 28 anos, terá a partir do segundo semestre o desafio de cursar um mestrado profissional em educação, onde desenvolverá um projeto de pesquisa sobre o ensino do português como segunda língua, voltado para surdos cegos. Atualmente, a UNB recebe 463 pessoas com deficiências como transtornos de espectro autista,
altas habilidades e superdotação e transtornos funcionais específicos. Para receber o aluno, o programa de pós-graduação da UNB já começou a preparar todas as condições e o estudante está aprendendo a utilizar o sistema Braille e a se comunicar por Libras tátil. Ele também já teve uma reunião com a Faculdade de Comunicação para falarem sobre as adaptações. A política de acessibilidade é garantida pela Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nossa expectativa é criar uma rede de apoio, uma equipe que possa promover as condições de acessibilidade para que Yuri tenha condições de estudar, de participar do processo de aprendizagem na pós-graduação. Nesse sentido, a gente também tem expectativa de ampliar a parceria com a Faculdade de Educação, com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, com ações de formação, com ações de apoio especializado, de forma que a gente possa divulgar a experiência do Yuri na pós-graduação, disseminar conhecimentos e informações sobre inclusão e acessibilidade de estudantes surdos-cegos na educação básica e na superior e também incentivar que outros estudantes surdos-cegos possam acessar e ingressar a pós-graduação na Universidade de Brasília. O Yuri será orientado por uma professora que interpreta Libras tátil e o ingresso dele no processo seletivo foi adaptado às necessidades do candidato, com guias e intérpretes que traduziram a prova escrita para a língua brasileira de sinais e para a prova oral, a equipe seguiu na mediação entre candidato e banca avaliadora. Você já deve ter visto na internet fotos de um buraco negro, mas você já escutou um som que o buraco negro pode emitir? É o que você vai conferir a seguir em uma gravação feita pela NASA por meio de uma técnica chamada sonificação. Sugiro que você aumente o volume. Poderia ser parte de um roteiro de Star Wars, mas não é ficção. O som que você acabou de ouvir é a mais recente divulgação da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, do que seria o som emitido por um buraco negro. A descoberta só foi possível depois que os dados captados por sondas foram traduzidos em sinal sonoro audível pelos seres humanos. A revelação deixou a comunidade científica empolgada e movimentou a astrofísica internacional, já que nas últimas semanas a discussão sobre o espaço e a possibilidade da existência de vida fora da Terra foram intensificados depois que o Serviço Secreto dos Estados Unidos revelou uma série de registros de objetos voadores não identificados. A notícia vem acompanhada de grandes novidades na área, já que também nesta semana, Laísa Peixoto anunciou seu primeiro passo para se tornar uma astronauta. No ano passado, você conheceu aqui no canal Suprem a história de Laísa, a brasileira de 18 anos que descobriu um novo asteroide e teve a oportunidade de batizar o corpo celeste. Em meio à recente chuva de meteoros que o planeta recebeu esta semana, Laísa conseguiu mais uma conquista. Ela vai participar de um curso na NASA e pode se tornar a primeira mulher brasileira a visitar o espaço. Laísa vai participar do Advanced Space Academy, que treina os participantes como os astronautas da agência espacial. O curso terá duração de 1 mês e vai ensinar para a brasileira como são as práticas em uma missão espacial. Uma pesquisa revelou que tocar piano depois dos 60 anos faz bem para a saúde do cérebro e reduz o risco de demência. Confira na reportagem a seguir. Que a música emociona, a gente já sabe.
habilidade, os dedos de Colette Mas, de 107 anos, deslizam sobre as teclas. A parisiense é uma das pianistas mais antigas do mundo. Ela toca piano desde os 5 anos de idade e conta que o instrumento sempre acalmou ela. Aos 15, Colette se formou no Conservatório de Paris e depois trabalhou como professora de música, mas só lançou seu primeiro álbum aos 84 anos de idade. Brincar de bonecas não me divertia, mas tocar notas no piano, sim. Foi por isso que me fizeram começar a aprender piano desde cedo. A minha inspiração foi, antes de tudo, a ternura que me faltava em casa. Encontrei na obra de Schumann, talvez também na obra de Chopin, mas Schumann foi ainda mais afetuoso. Ele e Clara cantavam juntos. Assim, por exemplo. Vous avez les deux parties. Segundo pesquisadores da Suíça e da Alemanha, aprender a tocar piano depois dos 60 anos reduz o risco de aparecimento de doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, que afetam principalmente a população idosa. O estudo contou com a participação de 121 idosos saudáveis, com idade entre 60 e 70 anos, que nunca haviam tocado piano. Metade deles teve aulas semanais por 6 meses. A outra metade não tocou nenhum instrumento. Os resultados foram surpreendentes. Depois dos testes, os cientistas perceberam que o grupo que fez as aulas teve menos declínio nas incapacidades intelectuais. De acordo com esta especialista, aprender algo novo, como o piano, é um baita estímulo para o cérebro. O fato de aprender um instrumento novo favorece bastante a preservação dessa memória e preservação das funções executivas, que é o ato de planejar e poder executar tarefas do dia a dia. Tudo que é novo, tudo que estimula, tudo que faz a gente pensar e adquirir novos conhecimentos favorece a memória, favorece o cérebro e vale muito a pena para a gente manter o que a gente é. O nosso Boletim Suprem fica por aqui. Você já sabe, esse foi só um resumo do que aconteceu de melhor na semana. Tem muito mais conteúdo positivo no nosso canal no YouTube. Vai lá conferir e aproveite para deixar o seu like. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem.